Bata 3 vezes. Talvez isso não seja tão assustador quanto outras histórias de fantasmas por aí. Mas foi algo que eu mesmo experimentei. Embora nada sério ou terrível tenha acontecido, deixou para trás uma estranha lembrança, talvez do sobrenatural. Isso foi na época em que eu ainda estava na escola. Talvez na 6ª ou 7ª série. Nessa idade, sempre há um hype para histórias de fantasmas. Nós sentávamos em círculos e compartilhávamos experiências fantasmagóricas, lendas urbanas e às vezes nós apenas as inventávamos e assustávamos uns aos outros. Era bem comum para nós brincarmos de Bloody Mary ou Ouija durante o intervalo do recreio. Em uma dessas sessões, um colega de classe nos deu um conselho estranho. Abra a porta somente depois que baterem 3 vezes. Ela disse que seu avô lhe contou sobre isso, que se alguém bate a sua porta em horários estranhos, você tem que esperar pelo menos 3 batidas. Não importa se eles estão chamando seu nome ou implorando por uma emergência. Se não forem 3 batidas, é problema. Para nossas mentes amantes do ocultismo, era um conselho sólido. Nós balançamos a cabeça em concordância, compartilhando outras coisas semelhantes e enquanto a conversa mudava, o conselho dela se alojou em algum lugar profundo da minha mente. Naquela época, eu morava com minha família em uma casa de 2 andares. Meu quarto, no 2º andar, não era conectado à nossa casa principal. Em vez disso, você teria que pegar as escadas comuns para chegar lá. Eu amava a privacidade e o espaço que isso dava, e não me incomodava com a inconveniência de dividir a escada com meus vizinhos. Na verdade, eu conhecia bem os vizinhos e era como se eu tivesse minha própria casa lá. Haha. Bem, eu dormia cedo naquela época e dormia profundamente às 11, no máximo. Eu também dormia pesado, então boa sorte tentando me acordar depois que eu cair. Então sim, quando acordei com um suave chamado do meu nome, fiquei bastante surpreso. Eram quase 3 da manhã. O quarto estava escuro como breu. A única luz que entrava vinha do vidro fosco da janela, refletindo as luzes da rua lá fora. Conforme meus olhos se ajustaram, confirmei algumas coisas. Não havia ninguém no quarto além de mim. A porta estava trancada, mas a janela. Havia alguém lá. Uma silhueta escura estava parada perto da janela, com as feições borradas pelo vidro fosco. Ele gritou, "Ei, abra, deixe-me entrar." A voz era suave, sem pressa. Houve uma batida na porta. Era meu pai. O que ele estava fazendo, acordado até tão tarde? Abra. Não consegui distinguir se a voz era masculina ou feminina. Era quase um meio termo. Uma voz suave, mas profunda. Leve, réconfortante. Ei você aí. Outra batida ecoou. Levantei-me confuso, pronto para abrir a porta quando de repente. Lembrei-me do conselho. Já se passaram várias semanas desde aquela conversa. No entanto, de alguma forma, ela voltou como se fosse ontem. E se não forem 3 batidas, é problema. H? Você está aí? Ele gritou meu nome. Hésitei, esprit. Mais uma batida e eu abriria. Nunca chegou. A silhueta parecia ter desaparecido da janela. A exaustão de repente voltou para mim e eu estava desmaiado. Quando acordei, o sol estava brilhante, o alarme tocando e nada estava fora do lugar. Andei por aí naquele dia, perguntando a todos em casa e aos vizinhos se eles viriam à noite. Ou pelo menos se eles tinham visto alguém passar por ali. Ninguém sabia de nada. Mas, apesar do calor, a porta permaneceu fria como gelo o dia todo. Talvez fosse apenas um espírito desonesto passando por ali. Mas quando imagino o que poderia ter acontecido se eu tivesse aberto a porta? Sinto arrepios na espinha. A noite bate. As batidas começaram há cerca de uma semana. Eu tinha adormecido no sofá novamente, e era tão alto que gritei quando acordei sobressaltado. Eu estava desorientado, é claro, pego de surpresa tanto pelo rude despertar quanto pela posição estranha em que eu tinha desmaiado. Comecei a cambalear até a porta da frente, ambos os olhos ainda semicerrados, quando a hora em comum foi registrada para mim. Quem diabos estaria na minha porta a essa hora?
Esfreguei o sono dos meus olhos e fui até o vestíbulo. Os pequenos painéis de vidro fosco emoldurando a porta da frente geralmente me deixavam saber o que esperar em termos de visitantes, mas eu não conseguia ver nada na escuridão. Quem quer que estivesse lá não havia acionado a luz do sensor de movimento, nem batido novamente. Eu estava apenas um momento de descartar isso como uma invenção da minha mente sonhadora quando a batida veio novamente. Era alta e insistente, mas não vinha da porta da frente. O som ecoou pela casa, vindo dos fundos. A porta dos fundos. Isso foi ainda mais estranho. Não consegui dizer se eles começaram na frente e se moveram pela casa ou se fiquei surpreso demais para notar a direção do som quando acordei. De qualquer forma, isso definitivamente me assustou. Fiquei feliz por ter tido a visão de fechar as persianas da sala de estar antes de dormir. Não gostei da ideia de que quem quer que estivesse batendo pudesse ter me espiado dormindo pela janela. Eu segui o mais silenciosamente que pude pelo corredor e entrei na cozinha, onde parei por um momento. A porta dos fundos, que dava para meu pequeno quintal, ficava na lavanderia adjacente. Meu coração disparou um pouco e minha respiração estava um pouco mais rápida do que era confortável. Eu não podia negar que estava assustado. Tentei racionalizar por que alguém poderia estar batendo na minha porta dos fundos tão tarde da noite. Eu morava sozinho e não tinha família na cidade. Nenhum dos meus amigos tendia a ser travesso, ou eu poderia suspeitar de uma brincadeira. Eu não conhecia meus vizinhos. Em minhas maiores ansiedades, eu conseguia imaginar os policiais aparecendo na minha porta para me prender por alguma infração que eu não tinha percebido que tinha cometido, mas certamente eles viriam até a porta da frente como qualquer outro visitante educado. Tudo que eu conseguia pensar era que era algum truque, um golpe, uma maneira de me fazer abrir a porta para que eu pudesse ser mantido sob a mira de uma faca e roubado. Eu me arrastei em direção à porta dos fundos, tentando ter a melhor visão possível sem expor a grande janela que compunha a maior parte do terço superior da porta. Não adiantou. Quem quer que estivesse lá, eu não conseguia ver. Assim como na frente, as luzes do sensor de movimento não tinham sido ativadas. Levei mais 1 ou 2 batimentos cardíacos para reunir coragem e então fui direto para a porta dos fundos. Eu podia ver, meus olhos já tendo se ajustado à escuridão, que não havia ninguém lá. A janela revelava apenas o pequeno quintal desgrenhado. Embora precisasse de uma pequena manutenção, não abrigava hóspedes indesejados. As batidas que vieram então me fizeram pular quase para fora da minha pele. Eu mal evitei mijar nas calças. Elas não tinham vindo da porta dos fundos, nem da frente. Eu podia dizer agora, de onde eu estava, que elas vinham da porta do porão. Ela estava presa na parede do outro lado da cozinha, a uma curta distância de onde eu estava. Alguém estava no meu porão, batendo na porta. Aquela porta não tranca, e não havia outra maneira de entrar no porão. Quem quer que estivesse lá embaixo já estava na minha casa. Eles devem ter arrombado antes e então esperado. Parecia algum tipo de jogo doentio. Meu sangue congelou. Tudo que eu conseguia ouvir era o eco das batidas, reverberando pelo meu crânio. Agradeci silenciosamente a Deus por ter adormecido no sofá, ainda completamente vestido, com meu telefone no bolso. Não perdi tempo em ligar para a polícia. O despachante me fez voltar para frente e para fora, para que eu pudesse encontrar a polícia quando eles chegassem. Durante todo o tempo em que fiquei na linha, apenas alguns minutos, fiquei com medo de que algum maníaco empunhando um machado fosse entrar pela porta e me estripar. O que realmente aconteceu foi quase pior. Os policiais não encontraram nada. Nenhum sinal de entrada forçada, ninguém no porão, nenhuma indicação de que o que eu tinha vivenciado tinha acontecido, além do meu óbvio encolhimento. Os policiais foram simpáticos, embora um pouco frustrados. Eles sugeriram que eu tinha tido um pesadelo. Se acontecesse de novo, eles disseram, mais condescendentemente do que eu apreciava, eu era bem-vindo para ligar de novo. Aconteceu de novo, na noite seguinte. Tinha sido um longo dia de trabalho e eu estava cansado. Minha chefe tinha sido simpática, pelo menos, mas era óbvio que eu estava preocupado e sem foco. Ela me mandou para casa mais cedo naquele dia. Eu me arrastei para a cama somente depois de ter verificado todas as fechaduras, todos os possíveis pontos de saída para minha casa, e então verificado novamente para ter certeza de que estavam seguros.
Eu até me forcei a descer para o porão, só para provar a mim mesmo que ninguém estava se escondendo lá embaixo. O porão é pequeno, um cômodo, e quase sem graça. Sem janelas. Só algumas prateleiras e meia dúzia de caixas que eu ainda não tinha conseguido desempacotar. Eu até abri as caixas, só para ter certeza de que as únicas coisas dentro delas eram bugigangas e tralhas variadas. Quando fiquei satisfeito com minha busca, dei um pequeno suspiro de alívio. Nenhum assassino psicopata para ser encontrado. Apesar disso, eu ainda estava inquieto. Não havia nada que eu pudesse apontar, apenas uma sensação de que eu não era bem-vindo. Suponho que não seja incomum ter medo de porões, mas eu nunca tinha me sentido assim antes. Eu costumava pensar que era infantil. Como eu disse, as batidas voltaram naquela noite. Acordei muito mais composto do que na noite anterior. Meu telefone e uma faca de tamanho médio que eu tinha trazido da cozinha estavam ao meu alcance. Novamente, chamei a polícia, e novamente eles não encontraram nada. Fiquei com a nítida impressão de que eles não aceitariam uma terceira ligação. As batidas voltaram na noite seguinte e na noite seguinte. Não chamei a polícia e não saí da cama. Apenas fiquei lá deitado e ouvi, cronometrei as batidas. O mais cedo que começou foi 1h23 da manhã, e o mais tarde que terminou foi 4h11 da manhã. Cada conjunto de batidas veio esporadicamente, às vezes apenas 2 minutos entre as batidas e às vezes até meia hora. Se havia algum tipo de padrão nisso, ele me iludiu. Mudei de tática na noite seguinte. Eu precisava saber que não estava imaginando coisas. Perguntei a um amigo meu de bebida, Connor, se ele não se importaria de ficar na minha casa só por uma noite. Contei a ele o que estava acontecendo. Acho que ele pensou que eu estava sendo boba, mas concordou. Eu tinha tentado comunicar sua importância sem parecer desesperada, ou como se estivesse perdendo a cabeça, mas duvido que tenha conseguido. Ele apareceu na minha casa logo depois do pôr do sol. Eu forneci pizza e cerveja, minha parte no acordo para atrapalhar sua agenda. Então, para que exatamente estou aqui, cara? Ele perguntou enquanto comíamos. E você acha que tem alguém se escondendo no seu porão? Soltei um suspiro pesado. E não sei. Continuo ouvindo alguém bater e isso está me assustando. Honestamente, só espero que aconteça de novo enquanto você estiver aqui, para que eu possa provar a mim mesmo que não sou completamente louco. Ele riu disso. E acho que você passou do ponto da insanidade, amigo. Eu sorri, mas estava nervoso que nada aconteceria, que ele estar ali não provaria nada. Ele dormiu no sofá naquela noite, a meu pedido. Era mais perto da porta do porão, e eu queria ter certeza de que ele podia ouvir as batidas. Quando elas ressoaram pela minha casa naquela noite, tão agressivas e insistentes como sempre, pulei da cama e corri escada abaixo, quase tropeçando em mim mesma no processo. Fiquei chocada ao encontrar Connor dormindo pacificamente no sofá, felizmente inconsciente. Acorda. Eu estava quase gritando enquanto sacudia seus ombros. Seus olhos se abriram e seu rosto se contorceu em choque. E o quê? Jesus Cristo, cara, você me assustou. Ele se sentou e balançou a cabeça um pouco, evidentemente tentando se recuperar do ataque cardíaco que eu quase lhe dei. E você ouviu? Eu podia dizer pelo olhar em seu rosto que ele não tinha ouvido. Eu me senti selvagem, correndo com adrenalina. E está tudo bem, isso sempre acontece mais de uma vez. Connor não ficou feliz com isso, mas ficamos sentados no sofá, em silêncio quase total, por 1 hora, e depois outra. Sua paciência diminuiu. E escute, ele disse, e você sabe que eu trabalho às 8 da manhã. Não posso ficar acordado a noite toda. Desculpe, mas não ouvi nada. Sua voz estava calma, mas o esforço envolvido em mantê-la assim era palpável. Eu o deixei, nós dois frustrados, e voltei para minha cama. As batidas continuaram pouco tempo depois. Ele não as mencionou antes de sair pela manhã. Eu estava desesperado. Eu me sentia perseguido em minha própria casa, como um coelho encolhido em sua toca enquanto um lobo espreita lá fora. Só que meu lobo estava dentro da minha toca. Eu podia sentir sua presença no ar,
pingando saliva ansiosa, esperando o momento perfeito para atacar. Eu tinha que encarar isso, dar um fim nisso. Eu não sabia mais o que fazer. As batidas e a ansiedade que as acompanhava me mantinham acordado à noite e arruinavam meus dias. Eu me sentia como uma pessoa louca, tensa e irracional. Eu poderia ficar em um hotel por algumas noites ou talvez dormir no sofá por um tempo, mas minhas economias durariam apenas um tempo e ambas as soluções só poderiam ser temporárias. Eu poderia me mudar, vender minha casa e ir para outro lugar, mas e se as batidas me seguissem? Eu não achava que conseguiria suportar isso. Na noite seguinte, acampei do lado de fora da porta do porão, segurando a faca da cozinha, esperando a batida começar. Não precisei esperar muito. No segundo em que a primeira batida sacudiu a porta, eu me lancei para a maçaneta e a abri com força. A batida solitária ecoou na minha mente, mas atrás da porta havia apenas silêncio e escuridão. Olhei para as escadas do porão. Eu sabia que teria que descer. Desci os degraus com cuidado, com a faca e a lanterna do celular estendidas à minha frente, e entrei na pequena sala de cimento. Em quem é você? Eu gritei, balançando a faca e a luz descontroladamente, tentando desesperadamente prender meu assediador. E me deixe em paz. As paredes cinzentas do porão pareciam beber o som dos meus gritos e não deram nada em troca. Fiquei lá embaixo pelo que deve ter sido uma hora, com o coração batendo forte e o sangue correndo, cortando sombras. Eventualmente, exausto e tão aterrorizado quanto sempre, tive que admitir que não havia nada aqui. Estou perdendo a porcaria da minha mente. Eu tinha subido um degrau na escada quando meu sangue gelou. A porta do porão estava fechada. Eu tinha certeza de que a tinha deixado aberta quando desci, para amenizar a sensação de claustrofobia. Subi na ponta dos pés, me forçando a respirar fundo. A maçaneta não se mexeu. A porta não abria. Eu não conseguia entender o porquê. Não havia fechadura nesta porta, nem trinco, nem outro meio de fechá-la. Pensei, até mesmo esperei, por um momento, que talvez algo pesado tivesse sido colocado na frente dela, mas eu conseguia ver bem o suficiente através do entalhe da porta para a cozinha. Tentei empurrar a porta para baixo, apunhalei-a com a faca, tentei quebrar a maçaneta. Nada funcionou. Nem mesmo um arranhão na madeira branca. Tentei a polícia de novo. Minha ligação não foi completada. Tentei mandar mensagem para Connor, meu chefe, qualquer um que pudesse me ajudar, mas nenhuma foi entregue. Já faz horas. Tudo que posso fazer agora é bater na porta do porão, gritar por socorro e esperar que alguém venha me tirar. Escrevi isso como um último esforço. Vou tentar postar em qualquer lugar que puder. Minha internet está funcionando mal, não o suficiente para os aplicativos de mensagens. Meu telefone está em 6%. Não tenho comida nem água. Se você puder ler isso, por favor. Dexmecer. Se o vendedor sem nome bater à sua porta, não atenda. Não tem problema deixar a porta sem resposta. Sério, é. Na verdade, a menos que seu visitante tenha um bom motivo para estar lá e você tenha um bom motivo para falar com ele, por favor, não abra a porta. Não me importa se eles sabem que você está em casa. Não me importa se eles acham que você é um babaca. Não abra aquela porta sem antes saber o resultado exato. O vendedor me ensinou essa lição alguns dias atrás. E sinto muito, ei, eu disse enquanto folheava as páginas do nosso álbum de fotos meio cheio na sala de estar. O álbum foi ideia do meu marido. Você deveria ter visto quão animado ele estava com isso. E ele insistiu que o terminássemos antes deste dia, nosso primeiro aniversário. Embora eu o visse como o aniversário de sua morte, uma morte que eu havia causado. E sinto sua falta. Sussurrei enquanto brincava com meu anel e começava a chorar novamente pela 5ª vez desde que acordei. E sei que você gostaria que eu seguisse em frente e parasse de me culpar. Eu tentei. Sério, tentei. Mas não consigo. Não consigo. E eu só queria poder te ver mais uma vez. Meu devaneio foi interrompido pela campainha tocando. Sério, pensei comigo mesmo. Alguns segundos se passaram, e então ele tocou novamente. Fiquei tentado a ignorar,
mas meu convidado indesejado já teria me visto. Porque dexei a estupida persiana aberta? A campainha tocou pela terceira vez. E Estou indo e resmunguei. E vamos acabar logo com isso. Limpei as lágrimas dos meus olhos e respirei fundo algumas vezes enquanto me arrastava até a porta. Provavelmente um vizinho. Um dos mais irritantes, aparentemente. Eu xinguei baixinho. É Sara de novo, não é? Porque ela não me deixa em paz, pensei enquanto espiava pelo olho mágico. Não era Sara. Na verdade, não era nenhum dos vizinhos. Essa deveria ter sido minha deixa para deixar a porta fechada e ir embora. Se eu nem conhecia a pessoa, qual era o benefício de falar com ela aqui? Ainda assim, algo em mim queria abrir a porta. Talvez fosse a sensação de que meu visitante não era do tipo que desiste, talvez fosse pura curiosidade, talvez fosse outra coisa. Seja lá o que fosse, me persuadiu a abrir a porta e olhar a figura na minha frente. Agora, eu não entendo nada de moda moderna. Meu marido e eu tínhamos isso em comum, mas duvido que o homem que vi se encaixaria nela. Ele teria sido perfeito como um detetive de filme noir, no entanto. Ele usava um chapéu fedora de couro preto e um sobretudo marrom, um paletó cinza trespassado com uma gravata vermelha e uma camisa social branca por baixo, e um par de calças pretas. Ele também usava luvas de couro e, para completar, estava fumando um cigarro. Era um visual coeso, exceto por uma coisa: os óculos de sol aviador. Novamente, não sou especialista em moda, mas uma dessas coisas não era como as outras. Ele limpou a garganta, tirando-me do meu estupor. É senhorita Dawson, sim? Ele perguntou com uma voz grave e formal. Eu assenti enquanto ele estendia a mão direita. Eu deveria ter mentido? Ah, bem. Tarde demais agora. Em prazer em conhecê-lo. E da mesma forma, eu disse e apertei sua mão. Ele segurou minha mão por vários segundos a mais antes de soltá-la. Ele não ofereceu seu nome. Depois de ficar em silêncio pelo que pareceu uma eternidade, decidi ser eu quem limparia minha garganta dessa vez. Qual é o seu nome? Certo, claro. Que rude da minha parte. Veja bem, o problema é que, eu não tenho um. Erra. O que há com esse cara? E todos me chamam simplesmente de vendedor. Deixei escapar um gemido. A novidade de ver um homem algumas décadas fora do lugar tinha passado mais rápido do que eu esperava. Claro, hoje de todos os dias, eu fico preso com um advogado. E um extra excêntrico, ainda por cima. Viva para mim. Que divertido. É ok. Bem, não estou interessado em comprar nada, e tenho algumas coisas importantes para cuidar. Tenha um bom dia, eu disse, ainda tentando parcialmente mascarar minha frustração enquanto comecei a fechar a porta. Ele riu, até zombou, e colocou o pé na frente da porta. Você está realmente forçando a barra, amigo. E por favor, não minta para mim. Meus olhos se estreitaram. Com licença. E eu disse, por favor, não minta para mim. Minha paciência, que era minúscula no começo, estava começando a secar. E sobre o que exatamente estou mentindo? Ele tirou o pé da porta. E você disse que tem coisas importantes para fazer, mas isso é mentira, não é? Tudo que você tem feito é olhar um álbum de fotos incompleto. Você tem feito isso quase o dia todo, na verdade. E você estava me espionando? Essa deveria ter sido minha deixa para cortar a interação, mas não fiz. Algo que não consigo explicar me obrigou a continuar falando com ele. É de certa forma, sim. No entanto, prefiro pensar nisso como esperar pelo momento certo. Isso vai ser bom. Eu deveria ter fechado a porta, mas ficar chateado era mais confortável do que ficar triste. É tudo bem, tudo bem. O momento certo para quê? O vendedor pareceu surpreso. E para lhe fazer uma oferta, é claro. Gostaria de tornar seu desejo realidade. Eu ri dele. Em sério?
Você percebe o quão cafona isso soa? Confie em mim, estou falando muito sério. Tudo bem, tanto faz. Eu mordo a isca. E que desejo é esse? Um sorriso que era ao mesmo tempo malévolo e atencioso cruzou seu rosto. E eu só queria poder te ver mais uma vez. O comportamento casual, mas levemente perturbado, que eu tentava manter desapareceu. E o que você disse? Perguntei num tom mais desesperado do que eu gostaria. E eu só queria poder te ver mais uma vez. É isso, não é? Seu desejo. Como ele me ouviu? Ele leu meus lábios de fora? Foi só um palpite de sorte. Qualquer um que me conhece poderia adivinhar meu desejo. Mas ele repetiu minhas palavras exatas. Não repetiu? Tudo bem, esqueça as aparências. Em qual é o seu problema, hein? Por que você está me sacaneando? E posso lhe garantir que não estou, como você diz, brincando com você. Estou aqui porque tenho uma solução específica para o seu problema específico. Esse cara parou de tomar os remédios. E que problema é esse exatamente? Eu gritei. Seu olhar se fixou no meu anel. E bem, o problema do seu falecido marido. Acredito que nós dois estamos cientes de que você não vai superar aquele atropelamento por um bom tempo. Meu sangue passou de quente a fervente. Ele acenou com a cabeça em direção à minha mão esquerda. Em quando foi a última vez que você tirou essa faixa? Ainda se culpando por ele ter que te empurrar para fora do caminho? Agora, se você estivesse disposta a... Bati a porta na cara dele. Bati com tanta força que pensei que poderia arremessá-la através do batente. Murmurei algo sobre o homem que horrorizaria meus pais. Havia algo errado com o vendedor, realmente errado. Mesmo ignorando o fato de que ele sabia do meu desejo, além das palavras exatas que usei, parecia que ele realmente me conhecia. Tranquei a porta e olhei pela janela, rezando para que ele tivesse ido embora. Ele tinha ido. Então é isso. Eu sabia que não ficaria escuro por mais 2 ou 3 horas, mas graças à combinação do meu ataque de lágrimas anterior mais toda a interação com o vendedor, decidi encerrar a noite. Depois de escovar os dentes, fui para o meu quarto e fechei a porta. E nossa! Que dia! E, eu disse, indo até minha cômoda para separar minhas roupas para amanhã. Em que dia, de fato, ecoou uma voz familiar. Virei-me para encarar o intruso, o vendedor. Como ele entrou aqui? E por que eu não ouvi nada? E desculpe, senhorita. Tomei a liberdade de entrar. Olhei para a porta do quarto. Ainda fechada. Você poderia ouvir aquela coisa rangendo se ela abrisse 1 centímetro. Então como? Era como se ele tivesse nascido diretamente no meu quarto. Seguindo meu olhar, ele disse, e por favor, não perca seu tempo tentando descobrir. Não vale a pena explicar. Ele estava certo. Não era hora de me preocupar com isso. Além disso, eu poderia pensar mais um pouco depois de expulsá-lo de casa com algumas costelas quebradas e um crânio rachado. Ele parecia desarmado, mas eu não deixaria que isso me impedisse de dar 1 ou 2 bons golpes com o taco esperando no pé da minha cama. Ele estava encostado na perna do meu lado, então ele não conseguia vê-lo de sua posição. Eu tinha outro ao lado da porta da frente, não que isso me faria muito bem aqui. Além disso, tacos de empunhadura dupla pareciam assustadoramente ineficientes. Eu teria preferido chamar a polícia, mas não sabia se ele tinha uma arma ou uma faca com ele. Atacá-lo e dar um golpe ou 2 parecia uma opção mais segura do que pegar meu celular. Além disso, ele estava bloqueando a única saída, então não havia para onde correr enquanto eu esperava os policiais aparecerem. Certo. Mantenha-o falando e vá em direção à cama. Haja como se eu estivesse apenas sentado. Então apresse-o. E mais uma vez, peço desculpas pela intrusão. Não pude deixar de sentir que nossa conversa anterior foi interrompida. Você nunca me deu uma resposta sobre minha oferta. Ok, vous attendez-lo. Qualquer coisa para mantê-lo distraído. Desculpa por isso. Você meio que me irritou,
Só isso. Ele encolheu os ombros. Ok, eu sei da sua oferta. Então o que você quer em troca? Minha alma ou algo assim? Eu disse enquanto revirava os olhos e acrescentava uma risada para dar efeito. E ele riu. E claro que não. Não seja ridículo. Tudo que eu quero é uma lembrança. E justo, eu acho. Que tipo de lembrança? Perguntei enquanto vagava em direção à minha cama. E não é nada para se preocupar. Tenho certeza de que você não vai protestar. Isso depende do item, não é? Eu posso ter um pequeno problema com sua escolha. Ele concordou com a cabeça. E eu suponho que sim. Embora não seja isso que eu quis dizer. E o que você quis dizer então? Fechei minha mão em volta do bastão. Eu tinha certeza de que o metal seria ótimo contra seu crânio. Ele suspirou. Parecia desapontado, como um professor descobrindo que seu aluno favorito plagiou a redação final da aula. E por favor, não. E não o quê? Eu precisava de um momento ou dois de distração. Uma arma ainda poderia estar escondida sob o casaco dele. Claro, ele provavelmente já a teria sacado, mas nunca se sabe. E o taco Winston de segunda mão que você usou na Little League. É isso que você está segurando, não é? Meus olhos se arregalaram. Em como você sabia? Eu poderia ter fingido ignorância, mas algo me disse que foi mais do que um palpite de sorte. E isso é irrelevante. Tudo o que você precisa saber é que é perda de tempo. Você não vai me atacar. Sim, claro, amigo. Meu aperto em volta do bastão aumentou e eu corri em volta do poste da cama. Mirei um golpe em seu lado com toda a força que consegui reunir. Pronto. Um golpe. O golpe na cabeça dele veio em seguida. Pelo menos, deveria ter acontecido. Mas não aconteceu. Não dei o primeiro golpe e não consegui contornar o poste da cama. Não dei um único passo. Ele não tinha atirado em mim. Ele não tinha feito nada comigo. Eu simplesmente não conseguia me obrigar a atacar. Olhei para minhas pernas. O que está acontecendo? Mexa-se. Eu disse, não gritei, para mim mesmo. Nada aconteceu. Nem um movimento na direção certa. Confuso. Eu o encarei novamente. Seus óculos tinham sumido. Seus olhos. Algo estava errado com eles. Demorou um pouco para identificar, mas finalmente percebi que eles pareciam animalescos. Sim, era isso. Nas fendas onde seus olhos humanos deveriam estar, olhei para os olhos laranja-fogo de um animal. Essa foi a melhor descrição que consegui fazer. Quer saber qual é o problema? Eu assenti. E aqui está o acordo, Ellen. O que aconteceu com aquela formalidade que ele parecia tão decidido a preservar? E não vou desperdiçar seu tempo explicando a mecânica de toda essa coisa de não poder se mover. Caramba, eu mesmo ainda não entendi. Tudo que sei é que você não pode me atacar. Ele estava certo. Não importa o quanto eu tentasse, eu fisicamente não conseguia fazer um movimento em direção a ele. É tudo bem, então. Vamos em frente. Ele começou a tirar a luva, dessa vez a da mão esquerda. Há outra pessoa que espero conhecer hoje à noite, então preciso ir andando. Duvido que ele esteja interessado em abrir a porta depois do anoitecer. Sua luva estava completamente fora agora, então ele estendeu a mão em minha direção. Havia algo de errado nisso, embora fosse muito mais flagrante do que o problema com os olhos. A mão parecia que ele a tinha colocado em uma fornalha, contado até 30, depois a colocado de volta e contado até 50. Pedaços de pelos pretos estavam crescendo sobre ela aleatoriamente, quase como se ele tivesse começado a prendê-la cirurgicamente apenas para parar na metade do processo. Apesar das queimaduras, a pele não estava apenas presente, mas grossa e parecida com uma pata. E então, seu desejo. Você queria ver seu marido de novo, não é? Ter uma chance de se desculpar?
Consertar as coisas. Pessoalmente, acho que é uma coisa bem ridícula se culpar, mas tanto faz. Vamos logo com isso. Eu me arrastei em direção a ele com uma vontade que não era minha, deixando o bastão para trás. A mão era tudo com que meu corpo parecia se importar. E aperte a mão dele. Esse único comando foi o que meu corpo seguiu. Minha mente estava livre para correr solta. No entanto, o que você está fazendo? Pars. Se controle, sim? Não tinha sentido. Não importava o que eu gritasse, não conseguia me impedir de avançar. Depois do que pareceu mais do que uma eternidade, mas menos de um nanosegundo, cheguei à distância de um aperto de mão. Olhei, ou melhor, meu corpo me forçou a olhar para ele. Aquele sorriso sinistro de antes está de volta, mas não havia nem um semblante de gentileza nele dessa vez. E seu desejo em troca de uma lembrança. Considere isso um acordo. Ele agarrou minha mão e a sacudiu com firmeza. Comecei a perder a consciência. A última coisa que pensei antes de desmaiar foi que eu nunca deveria ter aberto aquela porta. Meus olhos se abriram de repente e meu corpo disparou para uma posição sentada, o suor escorrendo pela minha cabeça e caindo na minha cama. Pensei na noite passada, pensei no vendedor. Um sonho? Eu considéré. Não, não tem jeito. Isso era real demais. Tenho pesadelos crônicos há anos, e eles são sempre aventuras selvagens e assustadoras, com pouca ou nenhuma base na realidade. Isso foi diferente. Não foi um sonho. Ainda assim, um lampejo de dúvida permaneceu, dúvida que foi erradicada um momento depois. Percebi que algo parecia errado. Olhei para a fonte da minha confusão, minha mão esquerda. Meu anel tinha sumido. Mas antes que eu pudesse refletir sobre isso, alguém tocou a campainha. E seu desejo em troca de uma lembrança. Não foi isso que o vendedor disse. Apesar dos meus protestos internos, minha mente e meu corpo se encheram de esperança. Uma esperança que contornou a bandeira vermelha ambulante conhecida como vendedor. Pulei da cama e corri para a porta. Que seja ele. Por favor, que seja ele, eu implorei. Corri pelo corredor e cheguei à porta mais rápido do que qualquer corredor olímpico jamais conseguiria. Abri-a. Eu estava cara a cara com meu marido. E olá, Helen. Os ataques de choro do dia anterior não podiam nem se comparar a este. Ele tentou dizer outra coisa, mas eu joguei meus braços ao redor dele antes que as palavras pudessem sair de sua boca. E é você. É você mesmo. Ande. Uberei. Abracei-o com mais força e disse as palavras que precisava que ele ouvisse. E obrigado. Obrigado por me salvar. E ok. E ele riu enquanto retribuía o abraço. E não foi grande coisa. Não se preocupe com isso. Mas se eu tivesse prestado mais atenção... Ei, está tudo bem. É sério. E não. Se eu apenas... Ele me calou com um beijo. Eu não tinha percebido de verdade o quanto sentia falta de momentos como aquele até agora. Parecia natural. Parecia maravilhoso. Parecia errado. Algo estava errado. Seus lábios. Eles tinham gosto de morte. Eu me afastei dele, quebrando seu abraço. Espère. E Helen? O que há de errado? Pensei em ignorar tudo e inventar uma desculpa para isso. Foi quando notei seu rosto. Era diferente de quando abri a porta. Seu olho direito estava nublado, e uma marca escura de decadência havia tomado conta de sua bochecha esquerda. E ande, eu digo, minha voz começando a tremer. E é meu hálito, não é? Eu sabia que deveria ter verificado antes de bater. Mal registrei seu comentário. E ande, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A marca em sua bochecha estava se espalhando. Ela havia tomado conta do lado esquerdo de seu rosto e estava invadindo o direito. E seu cabelo? Ele tinha ido de castanho escuro para cinza claro. E o que você quer dizer? Helen, você está se sentindo bem?
Isso não pode estar acontecendo. Pars. Pare com isso. Impare com isso. Eu gritei enquanto puxava de volta para mim. Não sei a quem eu estava implorando. Talvez fosse Deus, talvez fosse o vendedor, talvez não fosse ninguém. Querida, você está me assustando. Agora sua voz também começou a decair. Estava ficando mais rouca a cada segundo. E o que há de errado? Senti o toque frio dos seus dedos ossudos na minha bochecha. E você pode me dizer? Você sabe que estou sempre aqui por você. Nós prometemos fazer isso um pelo outro, certo? Ele me empurrou para longe dele com força suficiente para me fazer cambalear para trás. Você se lembra daquela promessa? Não é, Ellen? Sua voz era um sussurro forte, na melhor das hipóteses. Seu cabelo tinha caído quase todo, e suas roupas estavam caídas, o corpo por baixo delas murchando cada vez mais rápido. Ele deu um passo para trás, depois outro e depois outro. Por que ele me empurrou para longe? Por que ele não me segurava? Corri até ele e o segurei em meus braços, ignorando sua aparência e suas tentativas de se afastar de mim. Este ainda era meu marido, afinal. Não era. E por favor, não vá. Dessa vez, eu estava implorando ao próprio Andy. Como se esse homem que não passava de pele e ossos em decomposição tivesse mais controle sobre a situação do que eu. Estou aqui, Andy. Está tudo bem. Estou aqui. Minhas lágrimas encharcaram as costas da camisa dele. Hélène et elle est Resmingou. Assim, questionei enquanto fazia o meu melhor para evitar um colapso total por causa dele. E eu tive que levar meu ouvido até a boca dele para ouvi-lo. E isso é tudo culpa sua. E o que? E eu disse que a culpa é sua. Afastei minha cabeça e fixei os olhos nele. E não diga isso. Por favor, não diga isso. E é verdade. Ele coloca mais esforço em suas cordas vocais, falhando para garantir que eu ainda possa ouvi-lo. E eu não congelei. Você congelou. Você é a razão pela qual estou morto. E eu não sabia o que dizer. O que eu poderia dizer? Sua respiração assobiava para fora de seus pulmões encolhidos. Ele estava lutando para respirar. Não era isso. E você nunca deveria ter aberto aquela porta, e ele riu. Sua risada ficou cada vez mais alta, mesmo depois que seu corpo não deveria ser capaz de produzir nenhum ruído. E talvez eu estivesse ouvindo coisas, mas naquele momento, sua risada soou exatamente como a do vendedor.